Salut! Aqui é a Maria Rita do Quero Falar Francês e hoje nós estamos chegando na terceira aula da nossa maratona. E essa semana, gente, foi muito gostosa, vendo pessoas de diferentes locais do Brasil, inclusive do exterior, participando da nossa maratona. E o mais interessante, gente, é que quando a pessoa se inscrevia na maratona, vocês todos receberam, né, um e-mail com 3 perguntas que eu fiz para cada um, para conhecer melhor cada um, né? E uma delas era: por que você quer fazer o francês? E a maioria, sabe o que a maioria me respondeu? Que estava aprendendo francês porque acha o francês uma língua linda. Bom, realmente eu tenho que concordar com vocês, né? O francês é uma língua linda. Mas vamos ver os outros motivos. Realizar o sonho de viajar para Paris. Tem pessoas que hoje estão no mestrado ou no doutorado, né? E viram a oportunidade de estudar uma parte deles lá fora. Tem muitas senhoras que são agora avós de franceses, né? Que os filhos casaram com um francês ou uma francesa e tem netinhos, então elas querem se comunicar com eles, né? Ou ainda tem alguém, né, que arrumou um namorado, uma namorada, né, francês, e ela quer se comunicar melhor com eles e também com os familiares deles, né? E não quer se sentir um peixe fora d'água. E também tem o caso, gente, de pessoas que já moram lá, né? Ou que vão morar, mas eles ainda têm dificuldade de falar e de se comunicar em francês. Então vocês veem que são vários motivos, né? E com certeza você se identificou com algum deles. Então, gente, eu espero que com a maratona vocês possam estar mais perto de realizar o sonho de vocês e de colocar esse objetivo em prática. E para isso, hoje, inclusive, nós temos a nossa aula prática. Se você está chegando aqui hoje, né, que essa é a sua primeira aula, então para você se focalizar aí, se localizar bem na nossa maratona, nessa semana nós focamos em aprender o francês de uma maneira mais fácil e de uma maneira correta para você memorizar bem o idioma. E por que correta? Porque é como o nosso cérebro assimila e guarda uma informação. E nós vimos que só com 5 passos nós podemos muito bem aprender o francês e guardar o francês. Então, se você ainda não assistiu a nossa última aula, a nossa primeira aula, eu acho que isso não pode estar fazendo muito sentido para você, né? Então, um conselho: clique aqui do lado, assista primeiramente as outras aulas e volte aqui. Assim, você vai compreender o que nós iremos falar e fazer aqui hoje. Na nossa primeira aula, nós vimos os 5 maiores erros que a gente comete ao aprender o francês, né? Então, é fundamental conhecer esses erros para você evitar e começar a aprender o francês da maneira certa. E na segunda aula, nós vimos como aprender o francês da maneira correta. Inclusive, eu propus uma atividade para todos fazerem. Aliás, né, para quem assistiu a aula de ontem, quem que fez a atividade que eu propus? Agora, então, nós vamos começar a nossa aula prática. Nós iremos fazer essa atividade prática juntos para vocês verem o passo a passo de como fazer para aprender o francês e sanar as suas dúvidas. Então, vamos começar? Vamos lá para a tela do meu computador. Então, hoje nós vamos fazer a nossa aula prática, né? Então, tudo que a gente viu essa semana, a maneira que vocês vão fazer para estudar em casa, eu coloquei aqui para vocês terem uma noção. Eu queria falar para vocês que todo esse material que está aqui, tem um link aqui abaixo, onde vocês vão poder clicar, vocês vão poder fazer o download, e vocês vão poder imprimir, vai ter o diálogo para vocês ouvirem, fazer o passo a passo, como eu expliquei antes para vocês. Então, eu vou dar só uma explicaçãozinha bem rápida aqui, como vocês vão fazer. Primeira coisa que eu falei, vocês vão ler o diálogo em português, né? Então, aqui vocês têm o diálogo em francês e o mesmo diálogo em português. Primeiro você lê o diálogo, você se inteira de como é a situação, quais são os personagens, né? O que está acontecendo. E aí, depois que você leu e viu como está funcionando o diálogo, você vem para o lado esquerdo, onde você tem o mesmo diálogo em francês. E daí você vai ver, primeira frase, Salut Marc. O que é Salut Marc? Aí você fala, oi Marc. Aí vem a resposta do Marc, Salut, ça va? Então ele está falando, oi, tudo bem? Aí a resposta do Arnaud, oui, pas mal, et toi? Sim, nada mal, e você? Aí continua, super, voilà Natalia. Então você fala, super é super, não, atenção, é legal, legal, essa é a Natália. Aí vem a resposta do Arnaud, bonjour, Natalia, tu n'es pas française? Bom dia, Natália, você não é francesa?
Aí ela vai responder, non, je suis espanhola. Non, não, eu sou espanhola. E por aí vai. Então você vai ver que no começo você tem um diálogo entre dois amigos de maneira informal. Eles estão usando salut um para o outro. Quando chega na hora do Arnaud conversar com a Natália, que é uma pessoa que ele não conhece, ele já muda, ele fala bonjour, Natalia, tu n'es pas française. Então, como ele não conhece a Natália, ele vai usar um cumprimento mais formal. E várias coisas vocês podem observar nesse diálogo, inclusive a formação da frase em francês. Tem muita gente que fala para mim, mas eu não sei como escreve em francês. Gente, francês é a mesma ordem do português. Vocês vão ter o sujeito, o verbo e o predicado. Então, você tem aqui, je suis espanhola. Você vai ver, eu sou espanhola. É exatamente a mesma formação do português. Então, fica bem mais fácil para formar uma frase, não é verdade? Nesse diálogo, eu aproveitei para mostrar para vocês como ele é simples. O verbo être, que é je suis. Depois vocês têm aqui tu es, que é o primeiro verbo que geralmente eu ensino para os meus alunos, que é o verbo ser e estar. Então aqui você vai aproveitar o diálogo, você vai ver que já tem a primeira pessoa, je suis, segunda pessoa, tu es, né? Depois volta a primeira pessoa, je suis. E você vai observar que o je suis espanhola, ela está falando eu sou espanhola. Depois você vai ver aqui a segunda frase, je suis ici pour étudier. E você vai ler a tradução, você fala, eu estou aqui para estudar. Aí você fala, mas é o mesmo verbo, mas tem uma tradução diferente. Então você vai ver que ele tem um emprego de ser e tem um emprego do verbo estar. Então ele pode ser eu sou ou eu estou, né? Então, você vai ter aqui também verbos, tu habites, j'habite. Você fala, onde você mora? Eu moro, né? Então, tudo isso você tem que observar na construção das frases, os verbos que estão sendo usados, como eles são escritos, ok? Então, para vocês que estão em casa, tem uma gramática que pode ser consultada quando você vê um verbo, fica mais fácil, então mesmo você pode entrar na internet, que tem vários sites onde você pode consultar a conjugação dos verbos, e você vai aprendendo assim a conjugação de cada verbo. Então, eu disponibilizei aqui para vocês uma parte da gramática dessa aula. Então, vocês vão ver que eu mostrei para vocês aqui como é conjugado um verbo em francês. Todas as pessoas que nós temos em português, para conjugar um verbo, nós temos em francês. A única diferença é que o francês, o tu, é usado em francês no sentido de você. Quando você está conversando diretamente com alguém, você vai usar o tu. E o vous é quando você está falando com uma pessoa que você não conhece, então você vai usar de maneira educada o vous com essa pessoa, mesmo que ela seja um jovem que você não conhece, ou vocês, no sentido de vocês plural, tá? Então você vai ter o eu, tu, ele, ela, nós, vós, eles, elas. E aí, vocês vão ter aqui o verbo être, nós temos no diálogo, e o verbo avoir, quando ela fala da idade, né? Então, aqui ela fala assim, olha, tu as quel âge? J'ai 17 ans. Então, você tem quantos anos? Eu tenho 17 anos. Então, aqui eu também coloquei para vocês o verbo avoir, que é o ter a ver, tá? Então, você tem je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. E o verbo avoir é je, tu as, il a ou elle a, nous avons, vous avez, ils ont, elles ont. Aproveitei também para colocar para vocês aqui os verbos que tem no diálogo, que é o habiter, parler. Além dos dois, eu acrescentei o verbo adorer. Então, esses verbos, gente, vocês podem observar que todos os três terminam em ER aqui, né? Então, ER são verbos do primeiro grupo em francês, são os verbos mais usados na língua francesa. Todo verbo novo que aparece, ele é colocado com a terminação ER, porque é a terminação mais fácil.
Então aqui vocês vão ter a explicação do verbo em ER, como vocês vão fazer para conjugar. Então vocês vão pegar o verbo parler, por exemplo, você vai tirar o ER e você vai acrescentar esta terminação que está aqui nesse quadro. Então na primeira pessoa, você tira o ER, você coloca o E, que está aqui. Na segunda pessoa, você vai tirar o ER, você vai colocar ES. Terceira pessoa, E. Primeira pessoa do plural, ONS. Segunda pessoa do plural, EZ. E a última pessoa, terceira pessoa, ENT. Então você vai ver que todo verbo que terminar com ER, você vai formar da mesma maneira. Como o verbo obter aqui, olha. Tirei o ER, coloquei o E, o ES, o E, ONS, EZ, ENT. Adorei da mesma maneira. Por que eu coloquei separadinho esses verbos? Para vocês observarem o seguinte. Na primeira pessoa do singular, o G, quando está na frente de um verbo que começa com H ou vogal, então aqui o verbo obter começa com H e o verbo adorer começa com A. Vocês vão cortar o Ezinho e vão colocar uma apóstrofe. Então aqui eu falo je parle, e aqui eu falo j'habite, j'adore. Então ele perde o E e faz essa liaison, essa ligação. Só na primeira pessoa do singular, ok? Então vocês vão ver que todo verbo que vocês pegarem em ER, você pensa, é fácil, vou conjugar do mesmo jeito que tem o parler, o habiter e o adorer. Sempre com essa terminação aqui, ok? Então, ó, aqui tem a explicaçãozinha também que eu acabei de falar, quando o verbo começa por uma vogal H, como os verbos aimer, oublier, outros exemplos aqui para vocês. Só cortar do G e o E do G e colocar apóstrofe, ok? Então, gente, com esses 3 verbinhos aqui e a explicação que eu dei para vocês vão ver que a partir do diálogo que nós vimos, vocês podem formar outras frases, né? Porque conforme você vai começando a ganhar vocabulário, você pode mudar a pessoa, você pode fazer uma outra pergunta, você pode falar j'habite a Campinas, j'habite au Brasil, você pode mudar a formação da frase. E aos poucos você vai começando a assimilar e vai começando a criar o seu próprio vocabulário, aumentar o seu conhecimento. O próximo passo, gente, depois que vocês assimilaram como é o português, como que escreve em francês, é você escutar o diálogo em francês, com calma, e você vai lendo a frase em francês e vai assimilando. Você fala, nossa, mas aqui está escrito Salut Marc. E ele fala, Salut Marc. Você fala, então aqui eu não pronuncio o T, ele falou Salut Marc, né? Que nem aqui na frase do Arnaud, oui, pas mal, et toi? Fala, mas aqui está escrito pas mal, et toi? Ah, então não é assim que eu tenho que ler. Eu tenho que ler como ele fala, oui, pas mal, et toi? Então você vai aos poucos assimilando o som das palavras com a escrita, que sempre em francês tem muito S que não se pronuncia, tem muita palavrinha que no final não se pronuncia, e você vai assimilando a pronúncia com a palavra escrita. Então, gente, o áudio desse diálogo aqui e do seguinte, porque aqui eu expliquei só um, mas eu coloquei 2 aqui para vocês, tá? Então, o áudio desses 2 diálogos está aqui embaixo, você pode fazer o download, você pode escutar quantas vezes você quiser, até você assimilar bem todas as palavras em francês. Então, gente, o próximo passo é você, ouvindo frase por frase, você vai assimilar a pronúncia e você vai começar a repetir essa frase em francês, em voz alta, para você começar a ouvir a sua pronúncia e fazer uma comparação da sua pronúncia com a pronúncia do diálogo. Então, gente, depois que você ouviu bastante, você já tem noção que você assimilou bem o diálogo, eu trouxe aqui um exercício para você, que é o próprio diálogo que você vai ouvir e você vai completar a parte que está faltando aqui no diálogo, para você também começar a escrever em francês. Então, como você assimilou que escreve de uma maneira e fala de outra, aí a hora que você escutar o diálogo, você fala assim, aqui eu sei como escreve, aqui é assim. Então, você vai entender a frase e vai completar aqui as frases do jeito que está no diálogo, mas sem ver. Você vai ter que fazer sem olhar, como se fosse um ditado.
E depois que você terminar, aí você pega e volta no diálogo em francês e faz uma comparação para ver o que você acertou e o que você errou, o que você precisa melhorar, ok? Ficou mais claro agora, gente? Então esse que é o passo a passo. Não se esqueça então que eu vou deixar aqui abaixo para vocês um exercício em PDF, que é o exercício pratique, para você avaliar a sua compreensão oral, e também um outro exercício para você avaliar se você compreendeu bem os verbos e os pronomes da aula de hoje. E mais, gente, ó, eu estou liberando para vocês uma aula do meu próprio curso, com uma explicação mais detalhada da parte gramatical, para ficar bem mais claro para vocês, ok? Agora os seus estudos param por aqui. O que eu gosto, eu ainda disponibilizo para os meus alunos, né? Além dos diálogos, como vocês viram, a parte gramatical, a explicação gramatical, é um material complementar. E nesse material complementar, como o diálogo não vai ter toda a variação do vocabulário, né, da língua, então nesse material complementar, eles têm vocabulário, eles têm pronúncia, né, eles têm expressões da língua e tudo mais. Por exemplo, nesse diálogo que vocês viram hoje, vocês viram como os franceses se cumprimentam, né? Então, nessa aula complementar, eu passo para os meus alunos toda a variedade de cumprimentos que que os franceses usam. Assim, eles têm um ciclo inteiro de aprendizado bem completo. Então, gente, também é interessante você se preocupar em buscar formas de aprofundar o seu vocabulário, porque só os diálogos, com certeza, não serão suficientes, ok? Agora a nossa última aula será nessa segunda-feira e nós vamos fazer o fechamento e eu vou aproveitar para falar mais para vocês sobre o meu curso fechado online de francês. A novidade é que esse ano nós teremos 3 turmas para ajudar a quem quer aprender francês. Nós vamos ter o nível 1, que vai do básico ao intermediário, e assim como o meu aluno Diego, nesse nível a pessoa em 6 meses vai conseguir falar francês. Depois nós temos o nível 2, que começa no intermediário e vai até o avançado, com duração de 7 meses, e o aluno conseguirá a sua fluência em francês. E nós temos o nível 3, que começa do básico e vai até o avançado. Então, se o aluno quiser fazer o curso completo, ele faz o nível 3, que começa do básico, intermediário e avançado, com uma duração de 10 meses, ou seja, em menos de um ano, o aluno vai estar falando muito bem o francês. E já para te adiantar alguns detalhes, deixa eu falar alguns pontos importantes e vantagens do curso. O curso de francês do Quero Falar Francês, ele é um curso 100% online, tá? Então, basta você ter acesso à internet, que você poderá fazer de onde estiver, inclusive do exterior. E a melhor parte é que você adequa as aulas ao seu horário. Então, para quem tem a vida corrida e nunca consegue frequentar as aulas em escola, é muito bom, pois você faz quando for melhor para você. O curso segue a metodologia que nós vimos essa semana, então você já sabe que ele irá funcionar para você. Nós vimos que o método funciona para qualquer pessoa, independente da idade, se ela está começando do zero, porque ele segue o passo a passo que o nosso cérebro precisa para aprender. Então, com a sua dedicação e o seu compromisso, você vai aprender sim. Todo o acesso do curso é através de uma plataforma que você irá entrar com um login e uma senha. Algo bem simples, como se você fosse entrar no seu e-mail. Então, não se preocupe com as questões tecnológicas. E ainda assim, nós temos um suporte que sempre poderá te ajudar quando precisar. E um ponto que eu gosto de destacar são nossas aulas ao vivo, porque muitas pessoas me escreveram que elas têm dificuldade na pronúncia do francês. Ao longo do curso, você terá aulas ao vivo, justamente para praticar comigo o seu francês. Fora as atividades de pronúncia que eu disponibilizo, né? Porque eu sei da importância que é trabalhar essa parte com você. Na segunda-feira, eu falarei tudo sobre os módulos, a garantia, o preço e as formas de pagamento. E pode ficar tranquilo, porque muitas pessoas me escrevem dizendo que o valor, o preço é o que as impedia de fazer francês hoje. E na segunda-feira você verá que fazer francês vai ser acessível sim para você. O objetivo é dar sim uma oportunidade de você aprender francês. Eu vou liberar a aula às 8 horas nessa segunda-feira, dia 12 de março. E as vagas, gente, elas são limitadas, ok? Como nós temos aulas ao vivo e tem muita atividade que eu tenho que corrigir para acompanhar vocês, eu não posso abrir limitadamente as vagas, né? Então, eu fico désolé. Então, gente, se programe para a próxima segunda-feira. Fique atento que eu vou enviar uma mensagem ou um e-mail para você assistir a última aula de fechamento
e fazer parte da próxima turma do Quero Falar Francês. E antes de terminar, deixa aqui o seu comentário, ok? O que você achou da nossa maratona, no que ela te ajudou e o que você achou da nossa aula de hoje. Gente, as aulas da maratona elas vão ficar no ar até domingo, então ainda dá tempo. Se você tem um amigo que também está querendo aprender francês, compartilhe com ele essas aulas. A gente se vê na segunda-feira. Au revoir! Salut tout le monde, ça va? Je suis Lionai, je suis professeur, j'habite à Rio. J'ai toujours aimé la culture française e procurando um curso de francês, resolvi fazer o da professora Maria Rita, que eu já conhecia do YouTube, senti firmeza na professora, eficiência. Para ser bem honesta, encontrei perfeição. Então, me inscrevi, tudo muito tranquilo, tudo muito honesto, aquele medinho inicial de ter uma coisa online, a gente vê tanta coisa ruim, né, por aí, mas assim, muito bacana, tudo muito honesto, cumprem tudo que, né, que falam, as aulas na plataforma digital Hotmart, né, tudo muito encaixadinho, de facílimo acesso, no período da inscrição a gente aprende também a instalar as ferramentas, fiz tudo sozinha, milagrosamente, de tantas boas orientações da equipe, e é isso. Em 6 meses fui do básico ao intermediário, né? Para mim, maravilhosamente bem, ainda que com os erros, né? Que eu acho que faz parte, é uma outra língua, é o francês, né? São só 6 meses, mas assim, aprendi bastante coisa, continuo aprendendo. A professora dá um suporte para a gente ainda de mais 2 anos, né? De apoio. A gente pode enviar coisa por zap, por e-mail, no grupo fechado da turma, no Facebook. Tivemos também as aulas online, né, para praticar conversação. Enfim, é uma coisa magnífica. Muito, muito, muito bacana. Recomendo muito. Quem está pensando em fazer, faça, porque o retorno será 1000 vezes maior do que o preço, do que o esforço, do que qualquer coisa. C'est tout, à bientôt.